Olá, seja bem-vindo a mais um especial coronavírus. A Covid-19 não escolhe classe social. A contaminação atinge ricos e pobres. Só que os efeitos sociais e econômicos do vírus são mais devastadores para os pobres, a população de baixa renda e os vulneráveis. Pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, que moram em áreas de risco ou nem têm moradia, que sofrem com a falta de condições básicas de sobrevivência. Para minimizar os efeitos do coronavírus a esses brasileiros, o governo federal anunciou uma série de medidas econômicas. As ações foram anunciadas depois da elaboração de um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fundação pública vinculada ao Ministério da Economia. Evitando a pandemia da pobreza, possibilidades para o programa Bolsa Família e para o cadastro único em resposta à Covid-19. É esse o nome da pesquisa. Eu converso agora por Skype com um dos autores desse estudo, o pesquisador Luiz Henrique Paiva, que fala conosco por Skype. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa, Luiz. Raquel, boa tarde. Bom, vocês sugeriram uma série de medidas nesse estudo encaminhado ao governo federal. A gente vai destrinchar ao longo do programa essas medidas, mas eu queria que o senhor começasse explicando para a gente quais são os desafios que a Covid-19 ela traz ao sistema brasileiro de proteção social como um todo. Os desafios são enormes e eu diria que quase tão grandes quanto os desafios que traz ao sistema de saúde. Nós temos uma pandemia, essa pandemia, exatamente por impor restrições de movimentação, de aglomeração, ela tem impactos econômicos muito grandes, e esses impactos econômicos atingem muito mais rapidamente a população pobre. A população pobre ela não tem acesso à proteção social formal, né? Seguro-desemprego, outras fontes de renda, como o fundo de garantia, em caso de demissão involuntária. Então, a redução da atividade econômica, que acontece no Brasil, assim como acontece em todos os países, ela impacta muito fortemente os mais pobres, né? O sistema de proteção social brasileiro ele está, nesse momento, sob grande estresse. Bom, vocês desenharam e calcularam mais de 70 cenários, né? Mas a pesquisa ela se baseou exatamente em 3 pilares, né? Quais são esses pilares? O primeiro pilar foi zerar a fila do Bolsa Família e suspender imediatamente processos que poderiam resultar na saída de famílias do programa. Então, você inclui famílias do programa rapidamente, as famílias que são elegíveis, e suspende a saída temporariamente. Essas saídas podem ocorrer depois da pandemia, mas, por hora, essas famílias são mantidas no programa. Uma segunda linha de atuação seria o reajustamento das linhas de elegibilidade e dos valores dos benefícios, né? As linhas de elegibilidade do programa, ou seja, as linhas de pobreza e extrema pobreza que fazem com que as pessoas se tornem elegíveis, ou seja, que possam entrar no programa, elas estão relativamente defasadas, assim como os próprios valores dos benefícios, né? Então, a gente estabeleceu alguns cenários que poderiam ser utilizados para isso. As outras 2 medidas seriam medidas voltadas para a criação de benefícios extraordinários. Um deles seria só para o pessoal do Bolsa Família, e o outro, alternativo a esse, seria para alcançar todas as famílias do cadastro único, com renda até meio salário mínimo. E com isso a gente consegue alcançar mais de 30% da população brasileira nesse último cenário. Bom, vocês propõem aqui um reajuste de 29%, né, em relação ao Bolsa Família e o benefício de R$ 450 por família, né, aliado a outras políticas de governo. Essas estratégias, então, atingiriam 1/3 da população de baixa renda, os mais vulneráveis no país, é isso, Luiz? Praticamente 1/3 de toda a população brasileira, né? Então, você alcançaria alguma coisa superior a 60 milhões de habitantes, né? Então, é um alcance da população que está fortemente concentrada entre os mais pobres. Bom, agora, por favor, pode concluir, doutor Luiz. Não, eu ia dizendo só que o Bolsa Família e o Cadastro Único são muito bem focalizados na pobreza, né?
Então, eles acabam dando uma certa garantia de que um benefício voltado ou operacionalizado por meio do cadastro alcança a população mais pobre com um grau de efetividade bastante grande. Bom, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é um órgão vinculado ao Ministério da Economia. Esse estudo foi realizado com base em uma demanda do governo? Uma demanda do governo ao IPEA para que fossem elaboradas propostas para atuação durante a Covid. Então, o Instituto se movimentou nesse sentido de produzir propostas que pudessem ser implementadas. No caso dessa proposta de fortalecer a transferência de renda para famílias de baixa renda, houve um trabalho feito pelo Congresso Nacional junto com o próprio governo e que resultou na Lei 13.982, uma lei que inclusive paga benefícios mais generosos ainda do que a gente havia proposto na nota, né? E para uma camada de pessoas que está também além do cadastro único, que também nos pareceu muito, muito positivo. Quer dizer, você se refere ao auxílio emergencial de R$600, não é verdade? Exatamente, exatamente. Bom, é isso. Agora, o estudo foi entregue ao Ministério da Economia lá no fim do mês de março. A medida provisória que instituiu aí benefícios a pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas de baixa renda também. Essa medida provisória veio no iníciozinho de abril e o auxílio emergencial, ele entrou em vigor no dia 16 de abril, ou seja, houve essa demora aí no recebimento. Na avaliação do senhor, as medidas que já estão em vigor são suficientes para a gente poder combater ou pelo menos minimizar os impactos do coronavírus? Um primeiro ponto tem a ver com essa ideia de uma certa demora, mas um ponto que eu acho que é importante ressaltar é que, do mesmo jeito que a gente não pode atrasar demais porque as pessoas estão precisando, o governo também não pode agir de forma atabalhoada, criando mais problemas do que resolvendo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que o governo foi relativamente feliz nessa saída, né? Não pode pagar para todo mundo no mesmo dia, porque você imagina milhões de pessoas juntas na porta da Caixa Econômica Federal. Então, tudo isso são coisas que têm que ser estudadas para que você possa evitar, né? Então, e tem mais também, né? Implementar esses benefícios é uma coisa que tem certas complicações do ponto de vista operacional, né? Então, muita gente falou na época, não, é só colocar um crédito no Bolsa Família, coisas desse tipo. É um pouco mais complicado do que isso, né? Quem conhece um pouco a operação do Bolsa sabe que é um pouco mais complicado do que isso. A respeito da efetividade da medida para esses tempos, eu creio que o benefício aprovado no Congresso, já com o apoio do governo federal de R$600 por pessoa, ele é um benefício razoavelmente generoso para os padrões brasileiros. Para você ter uma ideia, em tempos de normalidade, uma família do Bolsa Família recebe R$200, né? E agora, durante a pandemia, ela vai receber, uma família normal do Bolsa Família vai receber aproximadamente, em média, quase R$1.200, né? Então, acaba sendo um aporte de recursos na vida dos mais pobres que é bastante razoável. É claro, se o trabalhador de baixa renda, o informal, for um trabalhador que não está no público do Bolsa Família, esse dinheiro talvez não seja um valor tão alto assim para eles. Mas ainda assim é muito melhor do que atravessar esse período de pandemia sem conseguir trabalhar adequadamente, sem conseguir levantar dinheiro, né? Então, ele acaba tendo um impacto que, até onde eu consigo ver, é muito importante no sentido de aumentar a capacidade dessas famílias de lidar com a situação pandêmica. É importante ressaltar também que as mães, né, as mulheres que são chefes de família, são mães, elas têm um plus, né? Recebem 2 vezes R$1.200 do auxílio, né? Exatamente, exatamente. Então, o fato de elas serem mães solteiras, não terem um companheiro, não faz com que elas recebam menos, né? Então, elas recebem uma parcela extra, e de modo que a família continua recebendo R$1.200, como uma família que tem 2 adultos e pode receber R$1.200, né? Isso foi um traço, né? Uma característica da medida que foi muito bem pensada. Bom, Luiz, e agora, abrindo o canal de comunicação para perguntas sobre esse tema, vamos ao primeiro vídeo que foi encaminhado pelo advogado Lucas Araújo. Quais os efeitos da pandemia de coronavírus na população mais pobre?
Luiz, a gente já adiantou um pouquinho o assunto aqui, né? Mas quais são os efeitos práticos para essa parte da população brasileira que não tem acesso, às vezes, à água, saneamento básico, não tem renda nenhuma, nem moradia, né? Quais são? Isso. Eu acho que o ponto talvez principal é destacar o seguinte: em toda crise econômica, é a população pobre que sente primeiro e que sente mais forte. Nós, de classe média, ou temos uma relativa estabilidade no trabalho, ou quando não temos, porque a gente pode ser demitido, algumas pessoas podem ser demitidas, elas ainda assim têm um nível de renda que as permite ter uma certa poupança, e eles recorrem também à proteção social formal, que é razoavelmente robusta no Brasil. A população mais pobre não tem nada disso, né? Obviamente, nós estamos passando por uma situação econômica que é bastante difícil em decorrência de uma pandemia, né? Então, é uma coisa nova, não é uma crise econômica com contornos, por assim dizer, clássicos, né? É uma crise provocada por uma pandemia, mas cujos efeitos sobre a população mais pobre vão ser rigorosamente iguais a uma crise econômica normal. Ou seja, os mais pobres são os que vão sofrer mais e mais rapidamente. Portanto, a criação de um benefício como esse, ele é muito bem-vindo e necessário. Luiz, a pobreza, então, ela vai aumentar ou ela tende a aumentar depois da pandemia? A tendência é que sim, porque nós vamos estar numa crise econômica. Agora, tudo isso vai depender de muitas coisas, inclusive da duração do benefício. O benefício está previsto para durar 3 meses, e durante esses 3 meses, essa transferência de renda é suficiente para manter essas famílias, ou a gigantesca maioria dessas famílias, acima da linha de pobreza. Caso a pandemia e a recuperação econômica leve muito mais tempo, aí talvez o governo tenha que avaliar cenários para prorrogação desse benefício, algo que também está previsto na Lei 13.982, né? Ou seja, existem instrumentos para que a população mais pobre esteja protegida, e esses instrumentos foram dados pela criação do benefício do auxílio emergencial. Agora, se vai haver prorrogação, como o governo vai atuar, é uma questão da gente ver com o tempo, também ver com o tempo o quanto vai durar a pandemia e o quanto vai levar para termos uma recuperação econômica. Sobre esse prazo, né, do pagamento, a gente volta a esse assunto daqui a pouquinho, porque nós temos uma pergunta sobre esse tema. Mas antes, Luiz, eu quero voltar aqui com você sobre a questão do cadastro único. O cadastro único é uma medida, uma ferramenta importantíssima no Brasil. Acho que o país sai na frente, viu? Me parece que outros países não têm esse cadastro com essas informações robustas. Isso pode ajudar? É, de fato, uma medida fundamental para a gente conhecer quem precisa, qual é a população de baixa renda? Excelente pergunta, Raquel. O cadastro hoje é o principal instrumento para que você alcance as famílias mais pobres brasileiras. Tente imaginar o Brasil pré-2001, em que não havia cadastro único. Se nós tivéssemos uma pandemia naquela época, nós estaríamos numa situação de muito grande dificuldade. Com a situação hoje, quer dizer, o cadastro cobre alguma coisa próxima de 40% da população brasileira, o total do cadastro, não é? Então, quer dizer, você tem um alcance muito grande já com ele. Poderia ser maior? Sim, alguns países da América Latina, inclusive, têm cadastros que alcançam 70% da população, tem. Mas você tem toda a razão. Se nós não tivéssemos eles, e o cadastro único, e muitos países não têm, nós estaríamos hoje enfrentando dificuldades muito, muito, muito grandes. E as consequências sociais da Covid-19, da pandemia, seriam inimagináveis, né? Então, é um grande instrumento. Nós estamos vendo hoje que talvez ele possa ser ampliado, possa cobrir ainda uma população, uma fração da população brasileira maior do que cobre, mas, de qualquer maneira, é um ativo muito grande da mão do governo. Eu estou conversando aqui ao vivo pela TV Justiça e pela Rádio Justiça com o pesquisador do IPEA, que é o Luiz Henrique Paiva. Luiz, falando sobre o cadastro único, um tema sensível agora, porque durante o cadastramento, o governo descobriu que são 50 milhões de brasileiros, em torno de 50 milhões de brasileiros invisíveis, ou seja, pessoas sem CPF, sem conta bancária. As medidas
poderão ser de fato efetivas? O cenário muda com esse aumento de brasileiros que até então não estavam na conta do governo? O cadastro cobre alguma coisa em torno de 40% da população brasileira. Existem outros registros administrativos do governo federal que cobrem uma fração que está lá entre os, sei lá, 40% mais ricos, né? E tem um grupo intermediário que, de fato, não é pobre, normalmente não está naquele critério de renda para se cadastrar, para receber o Bolsa Família, coisas desse tipo, mas também não tem um emprego formal, não está em nenhum outro registro administrativo. Então, você tem uma fração da população brasileira que é uma fração que está na informalidade, portanto não tem não participa de registros administrativos normais, como o E-Social, a RAIS, etc., né? Mas também não é pobre e não é uma população caracteristicamente de baixa renda para estar no cadastro único, né? Então, essa fração da população ela estava em lugar algum, né? Ela não estava em lugar nenhum. Então, a abertura desse cadastramento simplificado pela Caixa possibilitou que uma parte dessa população, eu acho que uma grande parte dessa população, eu diria, fosse localizada. A questão para a gente hoje é saber como que essa população pode ser incorporada de forma permanente aos registros administrativos do governo, de maneira que você possa alcançá-los sempre que necessário. De qualquer forma, é importante também, né, conhecer essa parcela da população. Que bom que eles apareceram para que o governo possa atuar também, né, possa incluí-los nas políticas públicas. Bom, e apesar das políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo federal, o que preocupa as famílias neste momento a execução e a concretude dessas medidas. Isso porque até agora muitos brasileiros ainda não tiveram acesso aos benefícios anunciados. E as famílias mais vulneráveis precisam de respostas rápidas. Sobre esse assunto, vamos ver agora a situação da professora Cíntia. Olá, eu falo de Fortaleza, Ceará. Eu dei entrada no pedido de benefício do governo, mas ainda estou aguardando. Mas eu já me preocupo como é que vai ser depois. Como que a gente vai sobreviver? Eu fui aprovada, mas ainda não recebi. Bom, Luiz, quais são as maiores dificuldades para fazer valer esse direito, pagar essas pessoas? Seriam operacionais ou institucionais? As dificuldades são fundamentalmente operacionais. Na verdade, o que o governo montou foi uma operação de guerra, gerar uma folha de pagamento com base em um cadastro que foi recém-construído, né? É o caso da professora, né, que acabou de inserir os dados no registro administrativo que foi criado agora, e a partir disso gerar uma folha de pagamento e fazer uma transferência de recursos. Pode parecer simples, mas é uma tarefa extremamente difícil, né? Não é trivial fazer isso. Vamos pensar o seguinte: se o governo quisesse fazer a transferência por meio de um cartão social, ele teria que emitir algumas milhões, provavelmente mais de uma dezena de milhões de cartões sociais e enviá-los pelos correios, né? Isso poderia levar um tempo muito grande, né? A opção do governo foi criar a poupança digital, né? Para a qual muitas pessoas não estão totalmente acostumadas a mexer, né? Então, qualquer escolha nesse nível vai ser uma escolha que vai trazer alguma dificuldade, né? Para o pessoal do Bolsa Família é muito mais simples, essas pessoas já estão recebendo um benefício, né? Então, a dificuldade fundamental é gerar uma nova folha de pagamento. Não é trivial, mas é mais fácil de ser feito. Feito isso, você deposita o dinheiro, a conta já existe, o mecanismo de saque já existe e tudo mais. Resta a dificuldade de levar uma folha de pagamento em numerário, né? Porque as famílias do Bolsa Família sacam os seus benefícios, né? Uma parte pequena delas tem conta poupança, então elas têm que sacar o benefício. Também tem que distribuir pelo Brasil todo uma quantidade de numerário muito maior do que é usual, né? Então, existem muitas dificuldades operacionais. Na nossa nota, a gente previu algumas dessas dificuldades. É claro que para a população que está passando por dificuldades, ficar falando das dificuldades operacionais não resolve a situação deles, e eu tenho certeza que tem muita gente séria dentro do governo federal trabalhando para resolver esses problemas que
ocorreriam de qualquer forma, porque esta é uma operação de guerra. É muito ampla, exige muito conhecimento de muitas áreas diferentes. É preciso ter um pouquinho de paciência, né? Porque a excepcionalidade também impõe aí uma série de desafios ao governo federal. Bom, o senhor falou na nota técnica e no início eu disse aqui que vocês apresentaram mais de 70, né? Desenharam mais de 70 simulações de cenários. O que na sua avaliação, Luiz, ainda falta sair do papel? Bom, o que o governo criou, na verdade, foi um benefício extraordinário, né? O que foi criado pelo Legislativo com o apoio do governo federal foi um benefício extraordinário. Também foi zerada a fila do programa, ou alguma coisa muito próxima disso, e também foram prorrogados os prazos para os processos que poderiam resultar em cancelamento de benefícios, né? Então, até onde a gente consegue ver, o ideal seria apenas, em relação ao que a gente previu, o reajustamento das linhas de elegibilidade do programa, as linhas de pobreza e de extrema pobreza, e o reajustamento dos benefícios. Agora, essas são medidas que exigem um estudo grande do governo, porque não são medidas extraordinárias que cessam assim que acabar a pandemia. São medidas que permanecem, não é? Do ponto de vista dos seus impactos orçamentários, né? Então, ela precisa haver um estudo muito claro de onde que vão sair esses recursos, mas me parece também ser uma medida muito importante para o cenário de pós-pandemia. O cenário, é importante a gente estudar esse cenário porque a economia, né, ela já dá sinais ela vem enfrentando dificuldades já há algum tempo, agora acho que a situação piorou, né, Luiz, com a pandemia. Eu vou pedir licença para você agora para chamar mais uma pergunta. Bom, oficialmente o novo coronavírus ele chegou ao Brasil no fim do mês de fevereiro. O primeiro caso confirmado foi o de um homem em São Paulo. E de lá para cá o ritmo de crescimento das contaminações segue acelerado. Com poucos testes e subnotificação, o Brasil já registra, segundo o Ministério da Saúde, mais de 60 mil casos. Estimativas apontam que o número deve continuar aumentando. E diante de um futuro incerto, a pergunta agora vem da Alessandra Souza, que é assistente social. Vamos conferir. Olá, eu sou a Alessandra, assistente social. Gostaria de saber o que será feito caso a crise se estenda mais do que o previsto inicialmente. E aí, Luiz, isso pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar da dinâmica da pandemia, mas no que diz respeito ao auxílio emergencial, há possibilidade de prorrogação e não precisa nenhuma alteração legal. A lei que criou o auxílio emergencial, essa lei ela já permite que o governo, por decreto, prorrogue os benefícios emergenciais, os auxílios emergenciais, assim que é detectado que isso seja necessário, né? Então, há essa possibilidade de prorrogação, caso a pandemia se estenda ou caso a economia demore muito mais para se recuperar do que o previsto, né? Então, essa possibilidade existe e, ao mesmo tempo, o instrumento para que se possa lidar com ela também já existe. Bom, Luiz, mas o governo já acenou hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele respondeu a um questionamento dos jornalistas sobre essa questão de um eventual acréscimo dos 3 meses e ele já anunciou que, por enquanto, é preciso estudar com calma porque não tem dinheiro para pagar esse auxílio por mais de 3 meses, né? Na sua avaliação, ele é essencial dependendo do andamento da crise e a nota técnica do IPEA, ela fala também nessa prorrogação? A nota técnica do IPEA sugeria um valor menor por um período maior, né? Então, a gente previa um auxílio que seria um auxílio equivalente ao auxílio emergencial de R$ 450 por um período de 6 meses, prorrogáveis também, né? Então, o aprovado pelo Congresso foi um valor maior por um período mais curto. Como a gente disse, nada contra o valor ser maior, é ótimo, foi uma ótima notícia, essas famílias estão em dificuldades muito, muito grandes. Eu também acho que tem que ser estudado, na verdade, não é?
a dinâmica da pandemia e seus impactos econômicos, eles podem ser avaliados daqui para junho, com algum cuidado, para ver se haverá necessidade de prorrogação desses benefícios e por quanto tempo. Então, não adianta também tomar uma medida agora, nós estamos ainda a 2 meses do final da vigência desse benefício. Acho que o que me parece essencial nesse momento é resolver os problemas operacionais que ainda existem e deixar todo o mecanismo operacional pronto para uma eventual extensão de prazo. Os efeitos serão devastadores, a gente sabe, não só no Brasil, é uma crise econômica mundial, mas eu queria que o senhor falasse agora sobre a experiência de outros países, né? Outros países, eles já anunciaram medidas também de transferência de renda como um remédio necessário, digamos assim, uma política paliativa para evitar os efeitos aí que são drásticos da Covid-19. Em relação a outros países, surtiu efeito? O Brasil pode aproveitar esses exemplos? Muito boa questão. Essa criação foi enfim, feita de maneira razoavelmente ágil aqui no Brasil, mas o Brasil não foi o primeiro e nem o único, né? Tem um pesquisador do Banco Mundial, Hugo Gentilini, que fez o acompanhamento até pelo menos alcançar 60 países, né? Então ele começou com 14 países que tinham acionado os seus mecanismos de transferência de renda, né, para lidar com a pandemia. E depois as notícias foram chegando de criação de diversos dessas iniciativas. Hoje 60 países estão utilizando. Essa discussão nem de longe, na verdade, né? Em 2015 já se falava no uso de programas de transferência de renda como o Bolsa Família para situações humanitárias, né? Aqui no Brasil nós também temos casos anteriores a esses, né? 2011, se eu não me engano, 2012, houve o pagamento de um auxílio aluguel na região de Petrópolis, por conta de deslizamentos de terra. Brumadinho, houve a transferência de um valor extra para os beneficiários do Bolsa Família naquela cidade, não é? Então, em situações de crise econômica, em que a população é mais pobre, é que mais sente, utilizar uma estrutura já existente de transferência de renda tem se tornado um instrumento que tem sido utilizado vastamente ao redor do mundo. E eu acho que isso é um aprendizado para a gente, né? Essas estruturas de transferência de renda em países em desenvolvimento não existiam há 25 anos atrás, né? Há 25 anos atrás nós simplesmente não saberíamos o que fazer e hoje nós sabemos. A boa notícia é que a experiência ela traz também, né? Pode trazer ações para a gente tentar passar aí, minimizar os efeitos da Covid-19. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei aqui ao vivo com o Luiz Henrique Paiva, que é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço, muito obrigado. Eu agradeço também a sua audiência em mais uma edição do Especial Coronavírus. Lembrando que para assistir esse ou outros programas, para rever, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.